Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, 2 versículos apenas, o 13 e o 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13 e 14. Quem encontrou diz, podemos ler. Conta até 2 e faremos a leitura, todos nós. 1, 2. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado, Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Toma assento, por favor. A tua obediência determina o teu futuro. É esse o assunto de hoje. A tua obediência determina o teu futuro. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala de Saul. Saul, ele saiu para procurar animais perdidos, e a Bíblia diz até o nome dos animais, jumentas. E nesta sua saída, ele, como qualquer um de nós, uma pessoa comum, ele encontrou a oportunidade de ser rei. Saiu para ir buscar as jumentas e voltou rei. E 3 dias procurando as jumentas, que o pai dele mandou ele ir lá buscar, e ele perdido, e ele não sabia que daquela tribulação que ele estava vivendo, era uma bênção que Deus estava preparando para ele. Você que está aqui essa noite, já quero dizer, pela graça de Deus, que você, que às vezes está aí perdido nas dificuldades da vida, você não sabe o que Deus tem que é grande para a sua vida. Seu futuro não será isso que você está vivendo. Às vezes você está aqui desanimado, desanimada, perdido. Não sei nem por que eu vim nessa igreja hoje. Pois é, você não está entendendo o processo que Deus está usando para mudar a sua história. Agora, é impossível chegar no destino que Deus já traçou para você sem entender o processo. Na lei humana, nessa vida aqui que nós temos, a gente nasce e a vida não é fácil para ninguém, porque chega um momento da vida, quando você é criancinha lá dentro de casa,
chega uma hora da idade que a mãe diz, ô menino, agora você vai para a escola. Você vai ter que ir para a escola. E alguns de nós esperneou na época, porque falou, eu vou morrer, eu vou largar minha mãe, eu vou para onde? Fica longe de casa. E a gente vai lá para a escola e começa a ter as primeiras obrigações da vida. E aqui nessa terra, para você se dar bem, pelo menos ter uma boa profissão, ter uma posição social mais confortável, você precisa aprender lá no começo um negócio chamado alfabeto, que começa com a letra A. A, B, C, D. Se você não aprender esse tal do ABCD, você não vai aprender a ler, escrever. E daí é a base para você ter uma profissão, para ser um médico, ser um advogado, construtor, um pedreiro, um arquiteto, um piloto de avião. É uma raridade você ter alguém, como nós estivemos lá em Campestre agora, sexta-feira, a inauguração da igreja, e eu falando com o prefeito, sentamos junto, o prefeito falou, ô pastor, eu não tenho, aliás ele disse, eu tenho a 4ª série do primário. Eu não sei ler quase nada. E você sabe, pastor, eu não sei dirigir. Eu não tenho carteira de motorista. Eu gostei que você pregou aqui hoje, que eu falei sobre humildade lá. Humildade. E ele falou assim para mim, então, você já percebeu que Deus me abençoou muito? Foi ou não foi, pastor? Eu falei, foi, é verdade. Porque para ser prefeito 2 vezes da mesma cidade, não saber nem dirigir um carro, você está bom demais, irmão. Então, não, Pedro, nós estávamos juntos lá. O Zetinho, o nome dele. Zetinho. 3 vezes prefeito da cidade. Mas é uma raridade. Via de regra, há muitas exigências. Mas no sentido espiritual existe uma palavrinha de se você também não aprender isso aqui, você vai dar com os burros na água. Aí a ordem das letras inverte, chama OBDC. A lei da obediência. Se você é filho e você quer ter dias longos e quer ter uma vida abençoada por Deus, aprenda a obedecer os seus pais. Viu, Júlia? Não é, dona Júlia? Dona Júlia. Você sabe por que às vezes eu estou falando aqui, aí eu falo assim, quem quer que eu pare, diga amém. Aí eu digo amém. Aí eu dou aquela risada dele, sabe por quê? É só para ele acordar, saber onde ele está. Não é outro motivo, é uma didática que a gente usa para deixar as pessoas acordadas. Porque a pessoa está na igreja, mas ele está no outro mundo. Acabou o culto, fala, o que você escutou? Foi uma bênção, que a cabeça estava lá. Às vezes estou pregando aqui, né? E qualquer coisa fala assim, quem não sei o quê, uma bobagem que eu quero, diga amém, falou amém. Esse que falou amém, estava no outro mundo, ele não estava na igreja, no momento lá. Estava vagando. Presta atenção aqui, já que você veio, presta atenção. Porque você está perdendo tempo. A maior bobagem que está fazendo aqui. Se você é filho, aprenda a obedecer seu pai e a sua mãe. Se é que você quer ter vida próspera. São princípios, e princípio não muda. Princípio é coisa que Deus estabeleceu e Deus não volta atrás no que ele mesmo falou. A senhora é casada? Aprenda a ser submissa a esse marido que você casou com ele. Se é que tu queres ter um casamento abençoado.
Você que é homem, que é casado, se você quiser ter uma família feliz e abençoada, um casamento longo, como tivemos aqui dias passados, um cidadão aqui que nós casamos ele de novo, 50 anos de casado, renovou os votos do casamento dele. Você precisa amar essa mulher que você casou com ela um dia. Se você quiser ter saúde, né, você que está doente, obedeça o médico. Ele é a autoridade sobre você nessa questão. Se você foi lá e ele te deu a receita, compra o remedinho e toma. Já disse aqui do desprazer de ter que sepultar uma irmã lá no outro estado. Mulher que todos os pastores gostavam da irmã. Mulher que tinha uma história linda. Uma coisa fantástica. Não vou nem falar o nome dela aqui, porque agora tudo que eu falo o japonês grava. Esse negócio desaparece no meio do mundo. E vai que alguém torce o que eu falei e complica as coisas. Mas a irmã, embora muito abençoada, tinha um problema de saúde e o médico falou, a senhora toma esse remédio aqui, todo dia a senhora toma um remédio. Mas Jesus, dona fulana, o remédio, Jesus, tudo bem, a senhora veio aqui, eu estou te dando, toma um remédio, minha senhora. Aí chega lá um dia, a irmã dá um tal do AVC, acidente vascular cerebral. Entortou a boca, entortou tudo, e ficou aquela coisa virada ao avesso. Aí lá na igreja, mal comentaram, como é que pode a irmã, dirigente do ciclo de oração, a irmã tão útil, tão prestativa, como é que vai viver agora assim? E eu ia lá, quando eu ia lá no estado, que eu sempre vou, eu, então, sempre levava um dinheirinho para ajudar a família, e escutava muitas histórias. Mas sabe qual é o problema? É que a irmã, ao invés de tomar o remédio, ela pegava o remédio e falava, Jesus, eu não aceito isso, Jesus. E pegava o remédio e jogava debaixo do travesseiro para os filhos não verem, que os filhos falavam, mãe, toma um remédio, mãe. Aí quando vai todo mundo lá no médico, doutor, como é que pode? Nossa mãe, agora está lá entrevada, nossa mãe, como é que pode, doutor? É judiação, vê aquilo. O doutor falou, pois é, ela fazia o que eu mandei, tudo direitinho. Aí um dos filhos falou, infelizmente, doutor, não fez não. Nós descobrimos que lá debaixo da cama, no cobertor, aquele monte de comprimido lá que ela não tomava. Se existem os médicos aqui embaixo, Deus cobriu essa turma que gastou muito tempo estudando, para eles serem autoridades sobre as doenças. Então, se você está doente e orou, Jesus não curou, então quem vai curar você é o médico. Deus vai usar o médico, mas você aprenda a ouvir o médico, para você ter saúde. Por que nós temos tanta gente murmurando na igreja, reclamando de tudo e de todos? Tremendos desobedientes, não obedecem regra nenhuma. Você pode comprar? Então vai lá na Casa Bahia, na Casa São Domingos, sei lá onde for, faça a compra. Você não pode? Não compre. Mas Deus proverá. Quem te falou isso? Deus proverá lá no Monte Moriá, com um homem que Deus mandou ir sacrificar um filho, um homem que era amigo de Deus, falava cara a cara com Deus. Deus tinha um particular com aquele homem. Tem que aplicar o texto no lugar certo. Você congrega numa igreja? Congrega. Pois é, aprenda a obedecer o pastor que comanda a igreja. Senão você se tornará um bom religioso, mas a sua vida não vai mudar nunca. Lamento te falar. Há uma conversa fiada no meio dos crentes que é essa. Eu obedeço a Deus. Eu duvido que algum de nós aqui um dia viu Deus. Eu duvido. Que você viu Deus um dia. Você já viu Deus um dia?
Você já viu também? Se vocês que estão com 50 anos aqui dentro nunca viu, imagina eu e alguns meus amigos aqui dentro. Você obedece a Deus através de pessoas. Larga de hipocrisia barata. Se você não aprendeu a obedecer pessoas, você nunca entendeu Deus. Por que temos tanta gente problemática nas nossas igrejas? Você vai olhar, bruto, ignorante, não respeita ninguém, não respeita a lei, não respeita comércio, lei da física, lei da saúde, lei e tanta coisa que existe que não obedece nada, nem a lei do trânsito obedece. Você chega lá no pátio do Demutran, está lá o carro do pobre do irmão, escrito assim, ele tinha que arrancar pelo menos aquilo, né? Está lá escrito assim, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Está lá o carro dele lá, e o homem levou embora o carro. O outro falou lá, tem uns que colocam assim, foi Deus que me deu. Se eu não fosse assim, por negócio de pastor, porque o pastor, o povo está de olho na gente. Eu ia lá e escrevia embaixo assim, foi Deus que te deu, mas o diabo tomou. Eu ia pôr. Aí que se eu for lá, a turma vai me prender, não vai dar certo. Se você não aprender a obedecer, meu amigo, você troca de igreja, troca de uma mulher, troca de marido, troca de... Vai trocando aí tudo. E culpa a igreja, e culpa o pastor, e culpa a mulher, e culpa o marido, e culpa o pai, e culpa a mãe, e culpa filho, culpa... Vai culpando todo mundo. A bagaceira que aconteceu lá no Éden foi essa aqui. Deus chegou para o homem e a mulher, né? O Adão e a Eva. Você está aqui, come de tudo. Tem de tudo aqui, está entendendo? Tudo, tudo, tudo. Ó, essa fruta aqui, essa aqui não, tá bom? Só essa aqui. Tem regra, tá? Vocês têm tudo aqui, tá, não precisa lavar, viu, Eva? Passar. Você não tem sogra, você não tem nora, você não tem ninguém na terra para te encher a paciência. Adão, sogra você não tem, filho... tá lindo isso aqui. Então, cunhado você não tem, né, Adão? Você não tem nada, você está livre, meu amigo. Felicidade total. Ô, famíliazinha abençoada foi aquela. Mas, daqui a pouco chegou lá a parte contrária e falou, não, pode comer, porque Deus falou, mas você pode comer. Aí comeu. Aí a família que agora tinha 4 pessoas, Adão, o chefe da casa, Eva, a dona da casa, Caim, o filho, e mais outro filho, Abel. Desses 4, gerou 2 pecadores, que era o Adão e a Eva, um assassino, que foi o Caim, e um defunto, que foi o Abel. Quatro. Deu nisso. Esse preâmbulo, como diz quando você vai pregar para um povo assim mais metido, você fala, esse introito. É só para te dizer o seguinte, que Saul, um infeliz, porque, gente, cuidar de jegue não é fácil, não. De cuidar de jegue, virar rei é muita coisa, fala a verdade. Não, fala para mim, não é verdade. Eu tenho, assim, um certo trauma com aquele negócio de jegue, de jumento, porque lá na minha terra, eu, menino pobre, a minha alegria quando eu ia para a feira lá, era pegar aqueles jumentos e levar para dar água lá. Eu falava, me dá um troquinho aí que eu levo o jegue lá para dar água para o senhor, depois eu trago. Que o pessoal chegava da roça, lá na cidade, e aí, aquele monte de jumento, rapadura, farinha, e aquele negócio tudo, e aí, barrava o bicho lá, e eu dizia, eu levo lá para dar água, lá tinha um rio lá perto.
Sabe, me dá um dinheirinho aí que eu vou lá. Aí um dia, me dá lá um negócio e eu vou e cismo de montar no jegue. O bicho empacou e eu tentei. Vambora, que eu tenho que ir lá. Aí deu uma apertada, o bicho deu uns 3 pulos e eu virei assim, vi o céu e a terra de uma vez junto. E ele emendou um coice bem no meio do estômago. Pá! Aí eu caí duro no canto. Caí lá. Depois de uns 5 minutos ou 10, parece que eu comecei a respirar de novo. E estou por aqui até agora. Então eu tenho um certo trauma com esse negócio de jumento. Então eu acho que o cidadão que cuidava disso, virar rei é demais, gente. Ou não era? É isso que Deus faz com a gente. Pensa quem era você aí, uns 10 anos atrás, pelo menos. Quem era você? E o que é você hoje? E você não sabe o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Saul, ele não obedeceu à orientação do profeta Samuel. Ele não entendeu que a sua obediência determinaria o seu futuro. Ele quis se justificar. Porém, o Paulo de Deus, a desobediência não tem justificação diante de Deus. Para Samuel até que deu. Para as pessoas até que dá. Mas para Deus não tem aceitação. Deus não aceita. O que é que Deus aceita? Deus aceita o pedido de perdão. Perdoar é uma coisa. Mas justificar o erro, isso Deus não aceita. Veja o que a obediência traz. Vamos aqui rapidinho, porque a hora voa. Levítico, capítulo 26, 3 a 12. Seria bom se você ler junto, porque sempre que você participa, você guarda. Fica mais fácil de guardar. Levítico 26, 3 a 12. No 2. 1, 2. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha de vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Veja o que a obediência traz. 5 tem mais força do que 100.
Está aí, no versículo 8º. 5 de vós perseguirão 100. 100 é 100. E 100 de vós perseguirão 10.000. Ou seja, 5 tem mais força do que 100. 100 tem mais força do que 10.000. Vale a pena ser obediente ou não? Gente, a obediência dá forma ao nosso futuro. Se há obediência, então vem as promessas. Que promessa? Você leu aí? Prosperidade, proteção, paz, força e ter vitória sobre os seus inimigos. Agora, como lidar com a obediência? Já que ela é tão importante. Primeiro, não intente negociar a obediência. Ela não é negociável. Veja a história lá de Abraão. Se eu tivesse tempo, ia ler com vocês, lá em Gênesis, capítulo 18, também o versículo 19. É uma sequência daquela conversa que Deus teve com Abraão. Deus disse a ele que iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele quis negociar com Deus, após saber que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Ele foi falando para Deus: Senhor, e se tiver 50 justos? Deus falou: se tiver 50, eu não vou destruir. Ele disse: se tiver 45, Deus disse: também não. Se tiver 40, não vou destruir. Se tiver 30, não destruo. Se tiver 20, não destruo. Se tiver 10, não destruo. Sabe o que aconteceu? Sodoma e Gomorra foram destruídas. Porque lá não tinha gente que buscasse a Deus. Como é que pode uma criatura discutir com o Criador? O barro discutir com o oleiro? Não tem base. Eu até quando falo para, alguma vez está falando para a liderança, eu sempre falo uma coisa, que soldado que discute ordem de cabo nunca vira sargento. Você sabe que o sargento, ele está acima do cabo, né? Então, tem gente que ele nunca vai prosperar, que ele discute com quem está acima dele. Com quem está acima de você, você faz um acordo. Nunca tente discutir com quem está acima de você. São segredos para se ter uma vida abençoada em Deus. Né? Aprenda essas normas, que isso faz parte da regra da vida, de viver bem. Porque tem muita gente vivendo mal. Vivendo mal. Segunda coisa, não intente justificar a desobediência. Não tente. Deve-se praticar a obediência, além do que está se pedindo. Quando você lê Mateus capítulo 7, 24 a 27, nós encontramos ali sobre aqueles que constroem a casa na areia e aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Um dos prêmios da obediência é a firmeza. Quem obedece está seguro, está firme.
não precisa ter medo de nada. Quando fala que construir uma casa sobre a rocha, está falando daqueles que ouvem a palavra e a pratica. Quem pratica é firme, é forte, é imbatível. Foi falado para a família de Ló. Por amor a Abraão, escapa-te por tua vida. Não olhe para trás. E o Senhor fez chover fogo e enxofre. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A ordem era para sair e nem olhar para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas veja o que aconteceu com o rei Saul. Se ele fosse obediente, não precisaria Davi surgir. Meus irmãos, Saul, no primeiro erro que ele cometeu, ele estava sendo pressionado por um grupo de pessoas. Ele queria oferecer um sacrifício, e sacrifício era coisa para sacerdote. Ele era rei, ele não era sacerdote. E ele então esperou por alguns dias o profeta Samuel, que o Samuel ia oferecer o sacrifício. Deu lá para o 7º dia, ele ali e o povo pressionando ele, e pressionando, e no 7º dia ele disse: eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Ele acabou de oferecer o sacrifício, e o Samuel apareceu. E aí você leu o que nós lemos aqui. Obraste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Por causa disso, está aqui a explicação. Dizendo a ele aqui: portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Tem sempre alguém maior do que você. Tem sempre alguém melhor do que a gente. E aí eu quero dar uma palavra aqui, principalmente para nós aqui obreiros. Quando nós estamos diante de pessoas, grava o que eu estou falando aqui, que isso aqui é muito sério e libertador. Se você dirige uma igreja que tem 10 pessoas, você tem pelo menos um demônio lá na igreja. E tudo que eu estou te contando aqui, eu te provo dentro da Bíblia. Jesus chegou para os discípulos, tinha 12, falou: eu não escolhi vocês 12? Sim, senhor. Pois é, um de vós é o diabo. Aquilo não mudou, não. Se você estiver dirigindo uma igreja que tem 20 pessoas, você tem lá 2 satanás para dar conta dele. Se você estiver dirigindo uma igreja que tem 30 pessoas, você tem 3 lá. É por isso que 70% dos líderes estão doentes. A pressão de tudo quanto é lado. É pressão de lado, de frente, das costas, tudo quanto é canto. Você é pressionado o tempo inteiro.
E não adianta chegar para Deus depois e dizer: ah, Deus, foi o fulano, foi o ciclano, eu desobedeci, eu errei por causa do fulano. O trato de Deus é com você, não é com o fulano. Se você estiver dirigindo uma igreja que tem 100 pessoas, porque de 10 é 1, quanto você tem lá? 10 satanás para dar conta. Por que nós temos tanto problema nas igrejas? Por causa dos demônios que estão dentro da igreja. E às vezes está sentado no púlpito. Às vezes já foi do púlpito, está lá no meio da igreja. Conhece tudo de igreja, de Bíblia, de ministério. E usa isso para fermentar a igreja. É o Satanás que está dentro da igreja. Se você não entender isso aqui, você vai ser aquele obreiro amargo, cara azeda. Parece que chupou limão e não digeriu direito. Como é que faz então, pastor? O que é esse demônio? Esse dia eu estava vendo um grande líder nosso, grande líder da igreja. Foi na posse de um outro. Eu estava lá na posse. Falou mais ou menos 10 ou 15 minutos, bem do outro, apoiando o outro, que assumiu lá aquele grande trabalho. No outro dia, nas redes sociais, até cachorro, alguém estava falando que ele era cachorro. Mas sabe por que falaram que ele é cachorro? É porque ele lidera uma multidão de gente. E nessa multidão, tem uma multidão de demônios também lá para murmurar. Você tem que estar pronto para isso. Talvez você quer, às vezes, tomar conta de um povo maior, mas se você com 20 já está morrendo, você não consegue domar nem 2 demônios, você quer domar 5 demônios, irmão. Saul disse: ó Deus, ó Samuel, por que você fez isso aqui, ó Saul? Você obrou neciamente, loucamente, ó Saul. O povo estava se afastando de mim, o povo então não adiantou, meu irmão, Deus não aceitou. Você sabe, um personagem na Bíblia que eu admiro muito, Moisés. Admiro. E depois um tempo passei pensando: meu Deus, o Senhor não é injusto não, Deus? Como é que pega um homem daquele, um homem que fez tudo que fez, e ele acabou vendo a terra, mas não entrou? O Senhor falou para ele: você pode ver, mas não vai entrar. Ele insistiu: Deus, eu quero entrar. E Deus falou: não entra. Porque lá atrás, você não me honrou diante dos filhos de Israel. Sabe o que ele fez? Chegou um momento que ele está andando lá e o povo disse: gente, o povo não tem jeito para agradar todo mundo. Põe na cabeça isso, pelo amor de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Sempre tem aqueles porcentagens de demônio que contamina outros. Então Moisés está lá, o povo: eu quero comer, toma comida. Eu quero beber, bebe. Eu quero carne, eu quero maná. Não tem jeito. Chegou um momento que o povo disse assim: queremos água. Moisés chega: Deus, o que é que eu falo? Deus disse: o povo quer o quê? Água. Então você toca na rocha. Sabe o que ele fez? Chegou na rocha e a rocha, água, saiu água. Lá na frente, andando, vai andando, e o povo: eu quero comer, eu quero beber, eu quero mais água.
E ele falou, Deus, o povo quer água. Deus disse, agora você fale com a rocha. Fala. Se você for ver com calma, vai descobrir naquele contexto que ele havia acabado de enterrar Miriam, a sua irmã, que alguns dias atrás morreu. Ele estava chateado, estava triste, como qualquer um dos senhores aqui. Você que enterrou um dia um parente querido, porque Miriam foi a que salvou ele. Miriam era mais velha do que Moisés, 10 anos. Arão, 3 anos. Ele era o caçula dos irmãos. Então, quando a mãe dele colocou ele dentro daquele junco, naquele rio Nilo, naquela época, diz que era muito famoso pelos crocodilos que estavam ali. Então, quando a mãe colocou ele ali dentro, quem estava correndo em volta do rio para tentar salvá-lo, mas não podia, era aquela adolescente de 10 anos de idade, Miriam. E a Miriam chegou lá e disse, você que está tomando banho aí, filha do rei, o menino aí. Aí pegou o menino, era o irmão dela, Moisés. Ele devia a vida àquela que morreu há poucos dias. Ele estava triste, ele estava como alguns de nós, às vezes, vêm para a igreja arrebentado, vem até pela questão do nome que tem. Vem na marra. E ele está lá, e aí o povo não está nem aí com ele. Queremos água. Gente, dá um tempo aí, que eu estou recuperando meu sentimento. Minha irmã morreu. Que irmã? Que se vira. A irmã é sua. Aí ele, Deus, faz o que mesmo? Fale com a rocha. Mas ele pegou a vara e bateu na rocha. Por que ele fez isso? Por causa do povo. Irmão, nós não precisamos infartar por causa de igreja. Não precisamos morrer por causa de igreja. A igreja já morreu um por ela, Jesus. Vai devagar, meu irmão. Fale a palavra, ensine a palavra. O resto, Deus é que vai cuidar. Porque alguns de nós, a gente luta e joga a pessoa para cima, e sacode, e bota a ganha na boca. Mas quem é que conseguiu converter Satanás em anjo alguma vez na terra? Pastor, como é que eu faço? Faço o que Jesus fez. O que Jesus fez com Judas? Suportou. Mas não é fácil. Se fosse fácil, você não era chamado para ser um servo de Deus. Deus só chama valentes para o seu ministério. Lá no mundo, o valente é quem dá tiro. O cara falou mal de você, você senta um tiro na testa dele. Inclusive, eu fiz isso uma vez lá onde eu estava. Isso há 20 e tantos anos atrás, que hoje ser crente hoje é da estátua, né? Mas naquele tempo, o crente nós era humilhado demais, gente. E eu lá na regional, que eu era chefe lá, eu tinha um Maurício do lado assim, noutra regional lá, eu era da regional 13 e ele da regional 14. E esse Maurício vinha todo final do almoço, crente! Aí falava, crente, uns palavrão que ele falava lá. Crente não gosta de mulher. Ele falava outro nome lá. Crente é um negócio aí. É que você pensou, é isso aí. Crente não sei o quê. Nenhum é de nada, nenhum não vale nada. E eu fui enchendo aqui de raiva daquele cidadão. Aí um dia eu falei, eu vou dar um susto nele. Fui lá perto de uma banca de jornal, tinha aqueles revólver desse tamanho assim, revólver de brincadeira, mas que saía pólvora e fumaça.
eu sentar um tiro nele. Aí eu estou lá, aí eu estou sentado na minha sala assim, ele vem de novo com a camisa aberta assim, esse crente aí, isso não é homem, a sala cheia de gente assim, não gosta de mulher, aí, e foi falando. Aí eu dei um murro assim na mesa, pá! Aí puxei o revólver assim, dentro da gaveta, apontei para ele. Falei, ô Maurício, é o seguinte, rapaz, você sempre me perturbou, sempre me atrapalhou, sempre me humilhou, você acabou comigo, mas hoje é o último dia. É o seguinte, eu vou fazer 2 furinhos no você, mas quem vai matar é Deus, que crente não mata ninguém, quem mata é Deus. Aí peguei, pá, pá, ele, ai meu Deus do céu, me socorre, ai meu Deus. Caçando a bala, caçando onde é que estava o tiro, e a turma, que é isso, Maurício, não é nada não. Ai, meu Deus do céu. Depois daquilo, falou, rapaz, ainda bem que eu não sofro de coração, né, Aurélio? Nós temos matado, por que você faz um negócio desse comigo, Aurélio? Como é que foi comigo? Pois é, da outra vez, não sei se vai ser de brincadeira, como é que vai ser. Então você aprende. Daí para diante, ô senhor Aurélio, tudo bem, senhor Aurélio? O senhor passou bem? Passei, muito bem. Minha moral levantou assim que o senhor imagina. Tudo isso é para te dizer o seguinte, que lá fora, homem valente é quem dá tiro, quem dá pernada, quem não leva desaforo. Eu quero te falar que isso é lá fora. Aqui, valente é quem suporta. Por amor a Jesus. Ei, calabaça. Meu amigo, se você é da turma que obedece, então aquiete o coração, porque você é objeto das promessas de Deus. Deus vai te buscar, esteja você onde estiver. Mas escute, a desobediência arrebenta, arrasa, destrói. Porém, a obediência te exalta, te levanta. Por isso não faça nada mentindo. Não compre nada mentindo. Não venda nada mentindo. Confie no seu Deus. Não te deixe levar pela fantasia. Ministério, obra de Deus, é obediência. Tudo que você precisa, a obediência vai trazer para você. Que Deus abençoe a você aqui essa noite. Que as bênçãos da obediência repouse sobre você e sobre a sua casa. Isso tudo no nome de Jesus. Para sempre. Amém.